Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, terceiro ano? A prof hoje vai entrar em português. Esse bimestre nós vamos trabalhar bastante português, bastante a ortografia de vocês, porque vocês precisam exercitar, porque o quarto ano já tá aí, né? Batendo na porta, não é verdade? Hoje nós vamos estudar um pouquinho uma história de um conto popular. Conto popular nada mais é que um conto recontado a geração por geração, sempre aumentando ou modificando alguma coisa, tá? Igual as histórias de fadas, de princesas, ok? Hoje nós vamos contar aquela dos 3 carneirinhos, que muita gente já escutou a historinha, mas hoje a prof vai contar para vocês, vai ler junto com vocês. Então eu vou passar a foto antes do vídeo para vocês já irem pegando para acompanhar a leitura comigo, ok? Depois, para a interpretação de texto, o ideal é vocês darem mais uma lida para entender bem a história e conseguir responder tranquilamente, tá? Depois da interpretação, nós vamos ter outra folhinha, que ali que tá o legal da história. Ali vai ser um reconto, você vai recontar novamente, tá? Mas você vai trocar a imagem do gigante por uma bruxa, isso mesmo, uma bruxa toda poderosa, cheia de feitiços e poderes, ok? Você vai recontar a história, trocando o gigante pela bruxa e vai passo a passo. Você pode dar uma aumentadinha, pode trocar algumas coisas, tá? Mas tem que ter o início, o meio e o fim, tá? O meio vai ser o carneirinho mais novo, o carneirinho o do meio e o mais velho, ok? Vocês vão fazer na mesma sequência, mudando algo da história. Tá ok, meus amores? Estão ansiosos para começar? Espero que sim. Então a prof já vai mostrar para vocês como é que é, tá ok? Um beijo! Como produzir um conto popular? Então, primeira coisa, o que é um conto? O que seria esse gênero? O conto, gente, além dele utilizar uma linguagem simples e direta, acessível, dinâmica, o conto ele é uma narração de um fato inusitado, ok? Mas possível que possa ocorrer na vida das pessoas, embora ele não seja comum. Então a gente pode entender que todo conto ele tem alguns elementos do texto narrativo. Por ser uma narrativa, ele apresenta alguns elementos. Elementos são esses: personagens, tá? Os personagens são os seres que vão ali compor toda a história, o espaço, que é onde acontece, o cenário, o narrador, que ele pode ser um narrador com foco narrativo em primeira pessoa, sendo um narrador personagem, pode ser um narrador com foco narrativo em terceira pessoa, sendo um narrador observador. Tem um tempo, que é quando aquilo acontece, a duração daquilo ali, e as ações dos personagens, ou seja, um enredo, que é a história em si, e as ações dos personagens ou do personagem, ok? Então vamos agora observar algumas características específicas dos contos populares, ok? Então vamos lá, vamos observar. Primeiramente, o conto popular ele apresenta poucos personagens e geralmente não apresenta um nome próprio, ok? Segundo ponto, o tempo e espaço. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorrem. Por quê? Pode parecer, sim, mas podem também não aparecer, porque esse não é o intuito principal do conto, ficar focando no tempo e no espaço. O intuito principal é que vai ter esses elementos, mas o foco vai ser a ação dos personagens, ok? Terceiro, a linguagem. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal e com marcas de oralidade. Isso porque muitas dessas histórias elas foram transmitidas oralmente de geração em geração, ok?
Mais características. As ações elas se passam em um só espaço e constituem um eixo temático, ou seja, um só conflito. Eu passei aqui, gente, mas é agora o ponto 4, ok? Sobre as ações. Elas acontecem em um só espaço, ok? Muitas vezes ela é contida ali apenas num conflito, apenas numa situação. Agora sim, mais características, ok? Uma característica também muito importante desse conto popular é que ele não tem uma autoria conhecida, tá? Pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. Muitas dessas histórias elas são recolhidas por estudiosos, tá? E elas também têm diferentes intenções. Em alguns momentos ela pretende educar o ouvinte, em outros ela quer divertir ou então sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade, da cultura própria da época, ok? É importante a gente observar que os contos populares eles podem revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois em geral ele relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração oralmente, ok? Agora, para a gente construir um conto popular, a gente precisa entender alguns elementos estruturais, ok? Então, os elementos estruturais presentes no conto são: situação inicial. A situação inicial é a composição do cenário da narrativa, a apresentação dos personagens, marcado pelo uso de texto descritivo e adjetivos. O que seria isso? A descrição dos personagens, as caracterizações, para que o leitor ele consiga já compreender o início da história e a ambientação da história, ok? O outro elemento é a complicação. A complicação está focada nas ações da narrativa, ok? Na ação narrativa, ou seja, é marcado pelo pretérito perfeito do verbo, ok? Essas ações são contadas nesse momento da complicação. E temos o clímax, que é o ponto mais alto da história, o ponto alto da história, e nesse momento o uso de verbos de ação, ok? E por fim nós temos o desfecho. O desfecho é a resolução do conflito, é a apresentação, é o desvendar do mistério, onde tudo vai se encaminhando para o fim e aí o texto ele termina. Okay? Então vamos lá. Caderno de Português, Colégio Educar, Biguaçu, dia 21 de outubro, ok? Conto popular. Conto popular, Os Três Cabritos. Era uma vez 3 cabritos espertos e travessos. Eles desejavam pastar em um morro do outro lado do rio, onde havia um capim bem saboroso e verdinho. Mas, para chegar lá, teriam de atravessar uma ponte muito elevada, construída por um terrível e maldoso gigante. Certa manhã, os cabritinhos tomaram coragem e decidiram atravessar a ponte, um após o outro. O primeiro a pisar sobre a ponte foi o cabritinho mais novo. Quando estava na metade da ponte, surge o gigante do outro lado, com uma voz estrondosa. Quem ousa caminhar sobre a minha ponte? Sou eu, senhor gigante, o cabritinho caçula. Quero pastar lá no alto da colina, pois estou muito magrinho. Não vai pastar coisa nenhuma. Eu vou assar você agora mesmo. Ah, não, por favor, seu gigante. Eu sou muito magrinho, só tenho couro e osso. Espere um pouquinho que o meu irmão do meio já vem. Ele é muito maior que eu.
O gigante ficou meio confuso, mas resolveu deixar o caçula passar e esperar o outro cabritinho. Não demorou muito e apareceu o segundo cabrito na ponte. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o cabritinho do meio. Vou pastar lá na colina. Quero engordar um pouco mais. Vai pastar coisa nenhuma. Eu cozinhar você agora mesmo. Por favor, seu gigante, deixe-me passar. Eu não sou tão gordinho assim. Meu irmão mais velho está vindo aí. Ele é muito maior do que eu e mais gordinho. Ainda mais confuso, o gigante resolveu esperar. Minutos depois, apareceu o terceiro cabritinho. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o maior e mais velho dos cabritos. Eu estava mesmo lhe esperando. Vou devorar você inteirinho e de uma só vez. Pois venha, gigante, imprudente, de ti não tenho medo, pois sou bem valente. Mal disse isso, o cabrito mais velho começou a correr em direção ao gigante e, num lance rápido, usando toda a sua força, deu-lhe uma chifrada violenta e o atirou dentro do rio profundo. A correnteza foi levando o gigante para longe, longe, longe. Calmamente, o cabrito terminou de atravessar a ponte e foi ao encontro dos irmãozinhos, na colina. Lá, comeram até se fartar e nunca mais encontraram o gigante que foi levado pelo rio. Aqui nós temos duas imagens que vocês podem pintar, tá? Conto popular Recanto, recontado por Adilson Vasconcelos. Depois nós vamos ter atividades, tá? Interpretação de texto. 1. Que parentesco ou cabritos tinham entre si? Qual era o parentesco entre eles? 2. Com que objetivo os cabritos queriam atravessar a ponte? O porquê que eles queriam atravessar a ponte? 3. O que impedia os cabritos de atravessarem a ponte? O que impedia eles de atravessar? 4. O que o gigante pretendia fazer com cada cabrito? A. Com o cabrito mais novo. B. Com o cabrito do meio. C. Com o cabrito mais velho. Vocês vão pôr aqui o que o gigante pretendia fazer com cada um deles. 5. Qual foi o final do gigante maldoso? Você vai colocar aqui qual foi o final do gigante maldoso. 6. Conforme o texto, a voz do gigante era estrondosa, ou seja, a voz era fraca e baixinha, forte e grandiosa, comum, normal. Qual dos três você assinala? 7. Que palavra do texto foi usada para identificar o cabrito mais novo? Você vai colocar aqui então a palavra. 8. Que palavra do texto foi usada como sinônimo de colina? O que é sinônimo mesmo? Não vou falar, hein? Quem não sabe vai ter que pesquisar lá no caderno de português, que nós falamos bastante, tá? Você vai pôr aqui o sinônimo de colina. 9. Em sua opinião, os cabritos derrotaram o gigante porque elaboraram um plano ou tudo ocorreu por acaso? Não vai dar de contar para os seus colegas, mas você pode escrever aqui embaixo ou contar para quem mora com você, ok? Agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Modificando uma história. Reconte a história dos 3 cabritinhos, substituindo o gigante por uma bruxa malvada e cheia de poderes. Então, vocês vão recontar a historinha que nós acabamos de ler
tá? Só que ao invés de ter o gigante, vai ter uma bruxa malvada e cheia de poderes, ok? O que ela vai falar e fazer com cada um deles? Qual vai ser o final dessa historinha, ok? Então, vocês vão fazer o reconto aqui, tá? Use sua criatividade, faça a sua história, tá? Bem legal e bem divertida. Quem quiser compartilhar, a prof vai ficar feliz. Ok, meus amores? Precisando de ajuda, só me chamar que eu ajudo vocês, ok? Um beijo grande no coração.